de crise, eu não preciso falar nada. Mas como será que fica o controle nessa hora? Hoje eu converso com o Edmar Camata, que é secretário de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo. Obrigada, Edmar, por conversar conosco. Satisfação é toda nossa poder dialogar sobre os temas importantes do momento, né? Edmar, controle na crise, como que fica? Controle em momentos de pandemia, né, Thaís? Esse é um debate importante, é um debate praticamente para a situação de guerra que nós enfrentamos em todo o Brasil, em todo o mundo, e que provoca mudanças no controle, né? Desde o ambiente físico de trabalho, né, que hoje a gente tem auditores e controladores trabalhando de casa, até mudanças em alguns conceitos que antes eram muito sólidos, muito consolidados. Posso trazer como exemplo aqui, por exemplo, a lei estadual, que foi aprovada aqui no Espírito Santo e que em outros estados também tem previsões semelhantes, que autoriza pagamento antecipado a fornecedores, de forma a garantir que alguns insumos, alguns equipamentos sejam entregues, caso de respiradores, caso de testes rápidos, né? E algumas exceções, como, por exemplo, a colocação de menos travas e flexibilização de instrumentos de controle para que as compras sejam mais rápidas, né? É claro que num momento como esse é importante lembrarmos que uma palavrinha simples não pode ser deixada de lado, que é a transparência, né? Temos dito sempre que o momento em que os meios de controle se amoldam a uma compra mais rápida, e a gente está falando não de uma compra sem controle, é importante lembrar isso, né? As compras não estão sendo feitas ou não deveriam ser feitas no momento emergencial sem controle. O que existe é um diferimento, é uma mudança da forma como o controle é feito, e nesse momento a importância de que a transparência se sobressaia, né? E aí, quais são os instrumentos de transparência que podem ser criados para que a gente tenha essa garantia para o cidadão, né? É toda uma série de discussões que envolve, e aí eu sei que você gosta desse assunto, envolve dilemas éticos e morais também, né? A gente está falando de cidadania, de controle, envolve, e eu vou dar um exemplo de algo que está acontecendo nesse momento, né? Secretários estaduais que têm que escolher se compram respiradores, por exemplo, ventiladores pulmonares a um preço bem elevado, estamos falando de equipamentos que são vendidos normalmente a 20, 30 mil reais e chegam a 200 mil nesse momento, sabendo que se não comprarem, pessoas vão morrer, porque a ausência desses equipamentos tem como causa direta a mortandade maior por conta do Covid. Então, se não comprar, verão um quadro maior de pessoas morrendo. Se comprarem, para além de fazerem uma compra que eles sabem que não está num preço justo, não está num preço real, ainda vão ser acusados, né, popularmente aí, de sobrepreço, como se tivessem, na prática, embolsado valores. Então, assim, esse é um dilema ético-moral, né, é um juízo que o gestor está tendo que fazer, uma decisão que ele está tendo que tomar, e existem outros dilemas, o dilema do próprio controle. Como que o controle pode se amoldar a uma compra rápida, de forma que seja garantido, no mínimo para o cidadão, o atendimento ao interesse público, e há regras que não podem ser deixadas de lado nesse momento, né? E aí tem uma situação que está também muito presente nos estados hoje. Vamos imaginar que o estado vá comprar, e essa é uma realidade, 1 milhão de máscaras de proteção individual para distribuir para as pessoas, né? Esse é o momento em que começa a ser discutido o uso em massa das máscaras como forma de prevenção também. E aí, naturalmente, uma compra dessa vai ter como fornecedor alguma grande empresa da China, né? É o que a gente tem visto no mercado. Porém, os estados têm um interesse muito grande de fomentar o seu comércio local, a sua indústria local, para vencer a crise, inclusive, né? Então, de que forma e até onde estados e municípios podem favorecer vendedores locais, dividindo, por exemplo, um lote de 1 milhão de máscaras em 20 lotes menores, de 50 mil máscaras, por exemplo, para favorecer que o comerciante, o empreendedor, o industrial local consigam fornecer para o Estado por um preço maior do que forneceria uma grande indústria chinesa, por exemplo, né? Então, nós estamos falando de interesses locais e de questionamentos que o controle interno, o controle externo, certamente faria no momento normal. Por que você não está fazendo essa compra em um lote só, com um preço menor, independente de o fornecedor ser estrangeiro? Então, você vê que os dilemas eles vão muito além da ideia de controle, passam a questão ética moral,
e passam por conceitos solidificados há muito tempo na nossa área, né? E com isso aí a gente pode chegar à conclusão que está dificultado o pensamento. A conclusão mais óbvia, Thaís, eu costumo falar, é a necessidade maior de diálogo entre os gestores e os controles nesse momento, né? Porque são dúvidas que muitas vezes conseguem evoluir com base em uma conversa, com base em uma análise de caso, né? Para que a gente evite que não tem tempo, E aí eu tenho visto com muito bons olhos, embora não seja uma vertente muito utilizada pelo controle de uma maneira geral, os comitês que foram criados em nível federal e estadual para envolver os órgãos de controle, evitar questionamentos que não sejam necessários para o momento, dialogar o tempo todo para se saber o que os estados estão fazendo. Aqui no Espírito Santo a gente tem uma experiência dessa, que envolve o Ministério Público, por exemplo, e os promotores, eles sabem diariamente o que o estado está fazendo. Quais são as medidas de controle adotadas, quais são as medidas de transparência adotadas, de forma que o Ministério Público ele se pronuncia e se posiciona, não travando as compras públicas, mas clareando alguns assuntos quando realmente se faz necessário. Caso contrário, a gente estaria num ambiente de insegurança jurídica total para quem assina, tá? Eu diria que ninguém, nenhum cidadão, nenhum servidor público, nenhum gestor aceitaria, nesse momento, autorizar uma compra pública, porque realmente os preços estão mais altos e a acusação de sobrepreço seria rotineira. A gente ainda ia falar sobre isso aqui durante a entrevista, mas já que você tocou nesse assunto, tem a ver, inclusive, com essa questão recente que aconteceu em São Paulo. O Ministério Público hoje, né, saiu, eles tomaram uma medida com relação à ação que a Câmara teve do jabuti. Acho até interessante você explicar o que é um jabuti, para que ninguém leve ao pé da letra, né? Mas foi exatamente isso, as pessoas tentando aproveitar nessa hora a flexibilização da situação para se valer de alguns direitos e benefícios próprios. O jabuti se usa normalmente no Brasil para indicar que um projeto de lei, uma medida provisória que estava pronta, colocaram uma previsão que não tem nada a ver com aquele texto legal e aproveitaram para aprovar algo que não era exatamente a intenção daquele texto legal, né? Em São Paulo, a gente teve, no município de São Paulo, a aprovação de uma previsão de que o Conselho Recursal, que julga em segunda instância atos de corrupção, ele fosse transformado num conselho com participação política, né? Então, o risco iminente que se vê numa situação como essa é que a gente tenha uma reversão de decisões técnicas pela instância política, e decisões importantes que são exatamente do combate à corrupção. E isso num projeto de lei que não tinha ligação com o tema, né? Isso provocou a saída, inclusive, do controlador do município de São Paulo, Gustavo Húngaro, e uma repercussão gigantesca, né? E isso realmente é algo que não ajuda no momento como esse, em que qualquer legislativo que seja se aproveite de um momento de pandemia, de mortes e de drama social, econômico e financeiro para fazer mudanças que retornem com questões que já estavam, de certa forma, consolidadas no nosso país, né? E se beneficiar. Vale aqui, inclusive, gostaria até de parabenizar a atitude do Gustavo Húngaro, que realmente ele pediu demissão, né? Porque não concordava de forma alguma com aquele ato ali que estava acontecendo. Bom, falando em dificuldade, Camata, home office a gente sabe que na primeira semana foi mais difícil, agora a gente já está se adaptando, mas quando a gente fala de serviço público, não pode parar, porque atende às necessidades essenciais da população. Como está sendo essa adaptação aí, a sua experiência enquanto secretário com a sua equipe? Nós tivemos a sorte de que o trabalho em home office estava sendo regulamentado em nível local e a gente estava preparando os sistemas para atender, né? Então, na verdade, o que a gente fez não foi criar sistemas, foi adaptar as pessoas ao uso deles. Essa parte não estava feita, tá? Então, a gente teve que trabalhar realmente cultura, que é uma parte difícil, né? E aí, alguns amigos da iniciativa privada nos ensinaram aqui alguns formatos que são interessantes para que haja essa aculturação, né? As reuniões de start, né, no início do dia, quando a gente está tratando diretamente com trabalho fim, com a operacionalização, são importantes, e a reunião de fechamento também é importante. E a partir daí, as instâncias estratégicas, né, o subsecretariado, os coordenadores, eles trabalham mais com reuniões semanais conosco, em que é feita a
prestação de contas desse acompanhamento, né? E os sistemas realmente são todos online, vantagem da tecnologia, e a gente vê claramente, né? Agora, nesse momento em que a secretaria ficou bem mais vazia, né, com a liberação das pessoas para o home office, algumas pessoas que não se adaptaram começam a se sentir mais confortáveis para trabalhar fisicamente, já que o ambiente está muito mais seguro do ponto de vista de que o trânsito de pessoas caiu muito, né? O decreto do governador aqui no Espírito Santo, ele não colocou todos em home office, não. O governador colocou diretamente em trabalho residencial aquelas pessoas que fazem parte do grupo de risco, com comorbidade, e 50% dos servidores. Então, de forma que esses 50% alternam entre o trabalho presencial e físico, né? Então, foi uma medida um pouco mais maleável e que tem dado muito certo. Camata, e quando a gente fala em crise, essa questão do controle e as ações que não podem parar, a gente lembra que exatamente desses serviços essenciais, saúde, programas assistencialistas e outras coisas que se pararem, a pessoa morre, a pessoa que precisa daquilo dali em forma de recurso financeiro com o programa assistencialista, ou de fato o cenário que a gente está vendo aí triste com relação à saúde. Na hora de fazer uma contratação dessa, como os municípios devem ficar atentos para que haja controle nessa situação e que não haja nenhum tipo de improbidade, como a gente tem visto aí, porque já não basta estar sofrendo pela crise e a gente ainda precisar ficar preocupado com esse lado da corrupção. É interessantíssimo, porque, principalmente nos municípios, é uma realidade de controle, por vezes, muito menos estruturada. A gente sabe a dificuldade que os municípios vivem, não só financeiramente, mas administrativamente. Então, essa máquina de controle dos municípios, ela já é mais simplificada, né? Ela já tem menos pessoas, ela já tem menos tecnologia incorporada, e, muitas vezes, a normatização e os caminhos das três linhas de defesa muito menos aplicado. Então, o controle ele se confunde muito com outras instâncias. De forma que, na hora de se posicionar sobre uma compra emergencial, existe uma vedação muito grande das pessoas que estão no controle, por receio de que o controle externo, inclusive, entenda que eles estão fazendo atos de gestão ou de cogestão, que não seria realmente a finalidade do controle, né? Então, é importante saber que existe essa linha tênue aí, que, por vezes, não se quer ultrapassar. Mas o que fizemos aqui no Espírito Santo, eu acho interessante, porque isso, aqui no nosso estado, ele repercutiu muito bem para os municípios. Nós ajudamos a criar uma federação de controle interno dos municípios, de forma que hoje nós temos um diálogo aberto e constante com todos os municípios do Espírito Santo. Esse tipo de federação, ele já existe em vários estados, né? Alguns mais estruturados, outros menos, e passamos a fazer com eles, né? Eles replicam alguns dos nossos materiais, e aí eu vou compartilhar a tela rapidamente com vocês aqui, para apresentar. Esse é o site da Secretaria de Estado de Controle e Transparência. Aqui nós temos 5 publicações voltadas para esse momento de compras emergenciais, são as nossas diretrizes para compras e contratações emergenciais do Covid-19. Nós, controle, fizemos uma série de guias, de fluxos e de matrizes de risco, e a Procuradoria-Geral do Estado, por sua vez, elaborou a parte jurídica dessas compras emergenciais para facilitar a vida dos gestores. Então, aqui nós temos os modelos de normatização do processo de aquisição. Então, os modelos estão disponíveis para os órgãos que fazem as aquisições. Nessa segunda tela, não dá para ler, mas eu vou tentar rapidamente ilustrar, é a nossa matriz de risco, que o gestor ele tem 2 opções. Ele tem a opção de aplicar diretamente a matriz no caso concreto e avaliar como está a maturidade do processo de compra dele. Sabemos que é uma compra emergencial, que ela não é obrigada a passar pelo controle, mas se o gestor aplicar essa matriz de risco, ele vai ter uma resposta rápida com relação às boas práticas que ele está usando naquele processo de compra. Essa matriz de risco ela se desdobra em mais de 50 itens, mas principalmente itens relacionados à adequação dessa contratação, a questão da escolha do fornecedor, a justificativa com relação aos preços aplicados, a parte toda de formalização contratual e preocupação com a logística de entrega desses materiais e equipamentos, a sua distribuição e a adequação da execução orçamentária e financeira, além da publicidade da própria aquisição.
Então, são questões que são relevantes no momento da compra. Mas o gestor, ele também tem a opção, Thaís, não, eu não sei aplicar a matriz, eu não estou conseguindo e tenho dúvidas importantes. Aí a Secretaria de Controle e Transparência, ela prioriza qualquer processo que chegar nesse momento para as compras emergenciais. E prometemos uma resposta para o gestor de 24 a 48 horas, que normalmente é algo que não consegue se fazer na área de controle, né? Temos aqui o terceiro documento, que é justamente um checklist rápido, que tem origem na nossa matriz de controle. Então, o gestor, na hora de fazer a compra, ele pode responder um checklist rápido para saber se essa aquisição se enquadra como uma aquisição de alto risco, em que seria melhor ele tirar dúvidas com a área de controle, com a Secretaria de Controle. Temos todo o fluxograma desenhado, também como um suporte ao gestor. E, por fim, de forma bem ilustrativa, um guia em que todos esses documentos estão nele, e ele explica de uma maneira bem simples e individualizada que são compras emergenciais, o fundamento legal delas, os termos de referência, processo licitatório e como se faz a formalização. Com isso, a gente acaba tendo um feedback bem positivo dos gestores que não veem o controle como uma ameaça ou um obstáculo, né? Mas como alguém que está junto para fazer a compra obter êxito, né? Então, aqueles instrumentos que a gente mostrou ali, eles se juntam aos instrumentos de transparência. E aí, vou passar aqui rapidamente para que as pessoas entendam, né? O Espírito Santo, como os outros estados, tem um portal de transparência das ações do coronavírus, tem uma guia chamada Transparência, e nessa guia estão todos os contratos emergenciais que estão sendo firmados, além do que entra também, ou seja, as doações. Aqui no Espírito Santo nós temos abertura para doação de pessoa física, doação de pessoa jurídica, isso em dinheiro, pode ser por conta corrente, depósito direto ou por DUA, né, documento de arrecadação, e essas doações também podem ser em materiais. Eu quero doar 100 mil máscaras, eu quero uma empresa, né, por exemplo, quero doar testes, né, e todas essas doações, elas também constam no portal de transparência, para que o cidadão saiba, seja a pessoa que doou, seja o cidadão. No link de contratos emergenciais, na parte de transparência, há uma explicação para o cidadão, que é essa que vocês estão vendo, sobre o fundamento legal da dispensa de licitação no momento de emergência. Todos os contratos, independente de terem sido feitos emergencialmente, eles aparecem aqui, todos os contratos feitos para combate ao coronavírus, e eles têm que estar aqui a partir do momento de assinados, tá? Normalmente, esses contratos eles entrariam em momento um pouquinho depois, mas a lei que foi aprovada aqui no Espírito Santo, ela prevê que a transparência tem que ser dada desde o início, e aí, observe que nós temos aqui uma preocupação com a maturidade de dados abertos. Tem o campo de pesquisa livre, né, em que o cidadão pode digitar aqui, por exemplo, ventilador, e aí ele automaticamente, sem apertar Enter, já aparece só as compras de ventilador, né? Ou não, o cidadão quer ver todos os contratos. Já temos aqui mais de 50 contratos cadastrados, tá? Embora a gente tenha o combate ao coronavírus acontecendo há pouco tempo, mas já foram mais de 50 aquisições. O cidadão tem a opção de clicar, esses links são clicáveis, e ele é direcionado para a página de processo eletrônico do Estado, tá? Então, ele tem a opção de pedir acesso a esses processos, ou, caso o objetivo dele não seja de pedir acesso ao processo, ele pode rapidamente fazer download dos documentos, aqui no canto direito, né? Então, tudo está disponível para o cidadão. Isso é importante porque estamos em um momento de muito fake news em todos os estados, no mundo todo, né? Eu brinco até, eu falo que nós temos agora uma fonte oficial para os fake news. A pessoa pode vir aqui, fazer download do contrato e falar o que ela quiser, mas ela vai falar sabendo que o cidadão vai poder acessar o site e ver a verdade, né? E aí isso é importante porque os documentos estão à disposição. Ao fim dessa página, a gente tem, cumprindo esse compromisso com dados abertos, a opção de se baixar também a planilha. E abrindo planilha, a gente sabe, aí entra a possibilidade de edição, compartilhamento, filtros, né? E aí essa expertise de dados abertos acaba
melhor atendida. E pode ser, inclusive, um caminho para o gestor poder também se orientar neste momento, saber como ele deve seguir e fazer igual, né, nas suas contratações. Exatamente. Então, assim, falando da parte contratual e financeira, o site entrega isso. O que nós estamos preparando agora para entrega é uma gestão completa da parte de contaminação, em que o cidadão, e aí eu rapidamente vou mostrar aqui um painel em BI, o cidadão vai poder clicar de forma dinâmica em qualquer um dos itens e saber, por região, por bairro, por município, o mapa de contaminação, por faixa etária, por sexo, né? Quantidade de testes aplicados pelo Estado, quantidade de leitos disponíveis para o Covid, leitos ocupados, mortos, infectados. Então, isso é uma outra série de informações que acaba atendendo às boas práticas de dados abertos, até previstos hoje pela rede de conhecimento do Brasil. Certo. Camata, e junto com essa crise, essa instabilidade que nós estamos vivendo, eu entro na minha próxima pergunta para você, que ela eu acho que está assustando a todo mundo. Aos gestores que nos assistem, eles podem estar em dúvida, a população, a gente não sabe como se comportar diante disso. A gente está percebendo, de um lado, uma diretriz presidencial e, do outro, uma questão da Organização Mundial de Saúde e do ministro da Saúde. São discursos com uma base diferente. E a gente não sabe como se comportar diante disso. Vamos falar sobre transparência aqui, nós dois. Qual é a transparência dessa situação? Como os gestores municipais devem ficar atentos para que não fique confuso nesse momento e nessa instabilidade desse discurso. Como eles devem se comportar? Eu vou repetir aqui o que o nosso governador tem dito, né? Seria muito bom se o Brasil tivesse um caminho único, né? Mas essa liderança nacional não acontece. Enquanto ela não acontece, embora o trabalho do ministro Mandetta tenha sido de uma competência grande, mas a gente sabe que essa unidade de esforços não tem acontecido. Então, para o gestor, esse é mais um desafio, porque divide a população, né? A população que está nas ruas não sabe a quem obedecer, e acaba, por uma necessidade financeira óbvia, acaba aceitando discursos que são mais fáceis, mais rápidos, né? Que são atalhos a um combate que precisa acontecer, que tem grandes desafios. E aí o gestor, ele fica muitas vezes com vontade de trilhar o caminho mais fácil também, de liberar comércio, liberar serviços, né? Eu não acho que tem dois caminhos, né? Eu acho que só existe um caminho, e é o caminho científico, o caminho acadêmico, o caminho da experiência mundial, e quem pisar fora desse caminho vai ser ou por populismo, né? Ou por ignorância, quando não os dois juntos. Então, o caminho da transparência nos ajuda, o caminho do diálogo, e o caminho das avaliações científicas, né? Esse é o caminho que a gente tem trilhado aqui. E o prefeito é muito interessante que ele procure realmente, primeiro, proteger seu município, né? Fazendo as compras certas, as compras necessárias, porque o momento seguinte ao Covid vai ser de uma crise total, né? Então o gestor tem que lembrar disso. Eu já vi alguns municípios aqui, por exemplo, fazendo contrato de locação de ambulância, no momento em que ainda não tem a pandemia no seu município, né? Então, você começar a pagar a ambulância no momento que a pandemia ainda não está aí, de certa forma, temerário, né? Então, são nas pequenas ações que a gente vê um recurso que vai faltar no dia seguinte. É importante ter esse cuidado, é importante ter essa observação, porque no momento seguinte a gente pode não ter recursos, e certamente não vai ter, para as necessidades mais básicas da população. Vai ser um momento muito difícil que o Brasil vai entrar. E aí é que vai se lembrar quem eram os gestores que caminharam no rumo da preocupação verdadeira, da melhoria de toda essa população, ou aqueles que estavam despreocupados com o dia seguinte, né? Estavam preocupados, na verdade, em manter sua popularidade. Então, assim, acho que minha dica é essa, e o caminho da transparência, relembrando, ele cada dia mais importante para as compras emergenciais. Porque também no dia seguinte, amanhã ou depois, quando questionado, é mais fácil explicar que houve um diálogo sobre determinada aquisição e que a todo momento essa aquisição estava disponível para as pessoas conhecerem. Então, seria mais ou menos assim, fique em casa, porque depois, com saúde, nós vamos nos recuperar juntos? Perfeito, e tentando a todo momento poder liberar as pessoas para saírem de casa, né? Eu acho que o que passa na cabeça dos gestores a todo momento é essa. Vejo o nosso governador aqui o tempo todo, analisando os pedidos das pessoas para o comércio voltar, para os serviços voltarem,
analisando o tempo todo as planilhas de tributos, por exemplo, que caiu muito, né? O Estado vive de tributos. Se o tributo caiu, o Estado não consegue aplicar, é simples, né? Não consegue prestar o serviço. E por outro lado, a preocupação de não liberar antes da hora as pessoas, porque se libera antes da hora, a curva sobe antes da hora e você vai ter que escolher entre vida e morte de um monte de gente, né? Então, é uma situação que são vários conflitos e o que se tenta é administrar isso para que o número de mortos, embora não seja possível que eles não aconteçam, né, mas que eles aconteçam no momento que o serviço público de saúde e privado também, né, estejam mais adaptados a essas questões. Camato, eu agradeço muito sua participação, você que vem aí de anos, né, na iniciativa pública, inclusive no terceiro setor, também defendendo a transparência. Eu acho que a gente precisa de conversar sobre isso, para que isso não seja esquecido, mesmo na dificuldade que a gente está vivendo no momento atual, transparência acima de tudo. Muito bom, é sempre uma satisfação grande poder estar perto de vocês e dessas discussões relevantes que vocês trazem. Obrigado, Thaís. Obrigado a todos.